prazer imenso estar participando desse bate-papo. Vamos falar sobre as nossas funções no parlamento, sobre aquilo que é prioridade para o povo brasileiro no momento, né? Acho que nada é mais prioridade do que auxílio e vacina, e vamos tentar aqui, o máximo possível, tirar a dúvida das pessoas e desenrolar esse bate-papo. Povo, o que é povo? Porque eu sempre critico essa polarização direita e esquerda, falando que o povo fica à mercê dessa disputa ideológica. Povo, para mim, são as pessoas que têm que se preocupar mais com o ganha-pão, mais com o dia a dia, mais com colocar comida na mesa, do que com esses pontos de divergência entre direita e esquerda. Existem pautas que unem direita e esquerda, um exemplo delas é essa que a gente vai falar nessa noite aqui, auxílio emergencial. Eu sempre dou esse exemplo, eu falo, olha, tem eleitor do presidente Bolsonaro passando fome, tem eleitor do ex-presidente Lula passando fome, tem eleitor de qualquer corrente ideológica que você falar, passando dificuldades financeiras nesse momento. Então, para finalizar, eu acho que a prioridade do parlamento, a nossa prioridade no Congresso, deveria ser, primeiramente, discutir essas pautas nacionais, que eu chamo de pautas de interesse do povo, né, da grande maioria da população, que são essas pautas que unem as diferentes correntes ideológicas. Então, deputado, nós estávamos falando exatamente do auxílio emergencial e como é emergencial e como foi fundamental para manter, e algo que, assim, quando aconteceu a situação lá em Manaus, as pessoas falaram, meu Deus, as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. A alimentação é a mesma coisa, é o oxigênio do corpo, é o oxigênio das famílias, é o oxigênio das crianças, para que elas possam se alimentar. E hoje, infelizmente, nós estamos aí com a população totalmente desempregada, muitas das vezes não tendo não tem mercado de trabalho, a cidade está tendo lockdown e tudo, então é fundamental para a manutenção das famílias, para ter o que comer. Por isso, tanto eu quanto o senhor, e eu vou dizer aqui em nome do meu partido, nós protocolamos até um pedido para que o auxílio emergencial fosse estendido por mais 6 meses, para que a gente pudesse dar esse conforto para as pessoas. E eu sei que o senhor é bem a favor disso também. Com certeza. Paula, eu queria te pedir que você fizesse um comentário, que é a parte mais polêmica desse assunto. É o único tipo de crítica que eu recebo por bater nessa tecla da volta do auxílio, por lutar pelo auxílio, e eu queria que você fizesse um comentário sobre isso. Eu digo que são poucas as críticas, porque a gente percebe que o povo brasileiro é um povo solidário, mesmo aqueles que não precisam, a grande maioria entende a necessidade dos que precisam. Mas existe uma camada da população, um tanto quanto preconceituosa, porque isso para mim é consequência de um preconceito, que sempre que a gente comenta sobre o auxílio, coloca assim, isso é falta de uma enxada para capinar, é porque a pessoa não quer trabalhar, é dinheiro para sustentar vagabundo, e etc. O que você pensa sobre isso? Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de te ouvir antes. Eu vejo assim, deputado, e é muito importante, até porque nós estamos na minha rede e as pessoas sabem do meu posicionamento. Eu sou uma pessoa que acredito que o poder do cidadão ele tem que prevalecer em relação ao Estado. Então, por exemplo, nós darmos a liberdade econômica, nós darmos o poder para que ele possa ter liberdade de empreender, de gerar emprego e de ser autônomo. Muitas pessoas acham que o auxílio emergencial é um assistencialismo, e eu não concordo no sentido do quê? De que as pessoas têm que entender que o auxílio emergencial, tanto passado quanto agora, ele é uma injeção direta, inclusive para o empreendedorismo. É a política mais liberal que se tem. Por quê? Porque os municípios não têm muitas fazendas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós não temos grandes indústrias, grandes empresas. Então, quando você entrega esse dinheiro diretamente na população, aquilo fomenta o comércio das pessoas, quer dizer, a pessoa vai comprar ali na mercearia, a mercearia não vai fechar, não vai mandar embora. Então, o auxílio emergencial, além de fazer diretamente as pessoas terem um mínimo de dignidade, ele também vamos dizer assim, um impulsionador do empreendedorismo. Quando houve esse auxílio emergencial de R$600, e que foi um auxílio que a gente sabe que é muito
pouco para quem recebe, mas sabemos que vários municípios tiveram incremento em vários setores, por exemplo, da construção. Tanto é que o material de construção houve um grande aumento. Por quê? Porque as pessoas puderam comprar, terminar sua casa, fazer empreendimentos. Então, é fundamental que as pessoas entendam que o auxílio emergencial não é um assistencialismo simplesmente porque a pessoa não tem emprego. Não, o auxílio emergencial ele é para dar dignidade para as pessoas e ele tem um papel importantíssimo no fomento da economia também, porque se reverte em vendas, inclusive em impostos. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem o ciclo do auxílio emergencial. Paula, é brilhante sua colocação, concordo, sempre tenho batido nisso também, sobre a questão do incremento que isso proporciona na economia, que quando você ajuda, a roda da economia gira de uma maneira mais efetiva, e eu vou acrescentar ainda o seguinte, não dá para você comparar um momento único na história do nosso país com todo e qualquer outro tipo de benefício, de auxílio, como Bolsa Família, etc. Nós estamos vivendo um momento único. Nós não temos parâmetro, nós nunca vivemos nada parecido com esse momento. Aí fala assim, mas você tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Sim, mas para eu ensinar a pescar, a pessoa tem que ter condições de, pelo menos, segurar a vara para que ela possa pescar. Então, a gente está dizendo de um auxílio. Aí sim eu defendo, eu acho que a questão da responsabilidade entra em a gente tentar ser muito rigoroso com as pessoas que recebem sem necessidade. Eu vi uma notícia hoje que cerca, eu não sei se 3 milhões de pessoas, ou provavelmente 3 milhões de pessoas terão que devolver o auxílio. Teve muita gente que não precisava e recebeu. Aí sim eu defendo um rigor. Mas eu acho que não dá para comparar isso com assistencialismo, com qualquer outro tipo de benefício que já é pago. É uma situação absolutamente atípica. E um outro fato é que quando você coloca assim, né, as pessoas precisam de trabalhar. Parece que tem emprego para todo mundo, né? Como se a gente não tivesse sentindo os efeitos da pandemia e como se a gente tivesse com milhares de vagas de emprego, milhões, melhor dizendo, e se fosse uma opção da pessoa, não, eu não quero trabalhar porque eu quero continuar vivendo, recebendo esse auxílio aí de 300 ou de 600 reais. Então, é uma situação atípica, eu vejo essa fala como uma fala preconceituosa e também vindo por parte de pessoas que vivem em uma bolha, né? Muita gente, eu sei um pouco do seu trabalho, da sua luta, e a gente que está na lida com essas pessoas, que, como eu disse, não fica aqui na rede social, mas que vai lá ver a situação, a gente sabe que a situação no nosso país, para muitas famílias, é uma situação de um ano para cá, principalmente, isso foi acentuado. Eu sempre falo, a fome nunca foi erradicada no Brasil, mas ela deixou de ser o principal problema. Não deixou de ser um problema, mas deixou de ser o problema mais evidente, né? O problema mais que mais se destacava no nosso país. Infelizmente, esse cenário tem mudado, tem se agravado, e num período pós-pandemia, eu temo que a fome volte a ser a protagonista dos problemas sociais do nosso país, como foi no passado, mas que essas pessoas talvez falte isso a elas, né? Essa sensibilidade, ir lá conhecer a realidade de perto, para ver que muitas pessoas estão usando o auxílio, usaram do auxílio durante um bom tempo para comer, para sobreviver. E, deputado, o senhor traz questões que dá para a gente debater assim, ficar horas falando. Primeiro, a questão ética, né? Nós defendemos, e a gente ouve muito nas redes, a questão da corrupção, a questão de melhores princípios, de falar a verdade, de ter compromisso com o povo, mas é inaceitável uma população, a gente sabe que servidores públicos fizeram inscrição do auxílio emergencial. Então, nós precisamos, primeiro, bater numa questão ética da pessoa, da população. Não adianta a gente levantar bandeira em manifestação, anticorrupção, a favor de lava-jato, a favor de qualquer coisa que combata o mau uso do dinheiro do contribuinte, e, quando tem oportunidade, faz esse tipo de ação. Então, é inaceitável que a fiscalização seja rigorosa. Eu vou dar um exemplo aqui em relação a muitos municípios que nós vimos, a fila da vacina. Se tem um plano de ação, não tem justificativa existir pessoas que queiram furar a filha, porque a ética,
A verdade, o compromisso com a população, ela tem que ser no seu dia a dia. Isso é muito importante de dizer, isso faz parte de uma educação. Um outro ponto que você traz, deputado... Paula, deixa eu te interromper antes de você passar para o outro, que é a segunda vez que você cita sobre a responsabilidade dos eleitores, da população, e é na primeira vez que você falou, eu queria ter feito uma observação aqui, e esqueci, me lembrei agora. Eu achei até interessante essa colocação, uma coincidência, porque hoje eu respondi um comentário em uma rede social, acho que foi até pelo Facebook, não me recordo bem, onde uma pessoa citou assim, não adianta eleger presidente da República, não adianta votar para o governo, não adianta votar para prefeito, porque quem decide os destinos do país é o Congresso Nacional. Vocês, e aí ela diz, nós deputados, vocês precisam se empenhar em mudar o Congresso Nacional. Só quando o Congresso mudar é que o Brasil vai mudar. Eu respondi a ela o seguinte, eu disse, olha, com todo respeito, vocês, população, eleitores, é que tem que mudar o Congresso Nacional, porque todos nós, deputados, aqueles que vocês julgam bons e aqueles que vocês julgam ruins, estamos aqui no Congresso Nacional pelo voto de vocês. Foram vocês quem nos colocaram aqui. Então, essa mudança tem que vir da população. Então, só fazer essa observação, concordo plenamente com você, é uma tecla que a gente quase não bate, que é um assunto que a gente não entra nele com frequência, mas se a gente quer, de fato, conscientizar a população e mudar o nosso país, eu só acredito que isso venha de fora para dentro. Eu não acredito nisso de dentro para fora. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum representante da classe política, desde um vereador, prefeito, até o presidente da